mais um vídeo do canal do Marketing. No vídeo de hoje eu quero falar com você, investidor, que já entendeu a importância de diversificar o seu capital e investir uma parte dele nos Estados Unidos. Vamos tratar sobre as rendas fixas que você pode encontrar no mercado americano. Se você é novo no canal, já peço para você se inscrever para sempre receber notificação quando nós postarmos vídeo novo e te fazer um convite para o nosso grupo do Telegram, onde você vai ter acesso a áudios semanais sobre um resumo e os principais pontos de um livro clássico. Estamos falando agora do Investidor Inteligente. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Renda fixa nos Estados Unidos. É necessário que você saiba que nos Estados Unidos você não tem apenas CDB, LCI, LCA, tesouros e debêntures. Há diversos tipos de títulos, diversas rendas fixas na qual você pode investir. Há algumas burocracias para o investidor brasileiro, mas com certeza você pode investir nos títulos mais conservadores do mundo. E claro, um ponto que a gente tem que sempre trazer. Só porque é uma renda fixa não quer dizer que você não tem risco. Qualquer renda fixa que seja, você investidor tem um risco de calote. Ou seja, se você compra uma debenture, que é um título de dívida de uma empresa privada, então você comprou ali título de dívida da Petrobras, saiba que ela pode dar o risco de calote. Ou seja, não pagar o seu montante investido e nem a rentabilidade que você esperava. Esse é um grande risco escondido que poucas pessoas falam sobre a renda fixa. Claro que nos Estados Unidos você vai estar emprestando dinheiro para o governo americano, mas risco tem, né? Até no Brasil já aconteceu uma renegociação de dívida. Bora então iniciar um pouco nas terminologias necessárias que você precisa saber quando for estudar e procurar algum investimento em renda fixa. Last price, ele é o último preço de negociação daquele título. Você pode acabar encontrando esse termo quando estiver pesquisando sobre as rendas fixas. Maturity, que é justamente o último dia do vencimento daquele título. É o dia de vencimento, o dia que você não tem mais aquele título para comprar. E claro, yield to maturity, que é justamente o yield, a rentabilidade que você vai ter se carregar aquele título até o vencimento. Então, você tem um título para 2025, quanto que você vai ter de rentabilidade, de porcentagem? Esse indicador acaba mostrando para a gente, tá bom? Alinhado a esses pontos, a gente pode começar nas classes. O primeiro tipo de renda fixa e o mais conhecido são os T-bonds, os treasuries. Provavelmente você já ouviu falar, e são títulos no qual o governo americano emite. O governo americano é a pessoa que vai estar te devendo nesse caso. Então, se a gente entende que os Estados Unidos é a maior potência mundial, logo é o título mais conservador e seguro que você pode investir no mundo. São como o tesouro direto no mercado brasileiro. A única diferença é que você, no tesouro, ele é um intermediador, né? Você, tesouro, governo, e nesse caso você empresta diretamente. Você não vai lá no governo, mas você consegue fazer esse empréstimo sem um intermediador. Há 4 classes na qual esses treasuries você pode investir. É igual ao tesouro, né? O tesouro tem aquele IPCA, tem o semestral, tem o LTN. Aqui é a mesma coisa. Você tem os T-bills, os T-notes, T-bonds e os chips. Vamos falar um pouco mais sobre eles. Os T-bills, eles nada mais são do que títulos curtos de 1 ano, às vezes 3 meses, 1 mês. Eles são pré-fixados, ou seja, quando você compra, pré-fixa a taxa que você vai receber e não possui pagamentos de juros semestrais. Óbvio, se tem 3 meses, você não vai receber um juro semestral. E uma curiosidade sobre esse título é que o Warren Buffett gosta muito dessa classe para alocar o seu caixa, até porque é um investimento mais seguro. Se você fala título mais seguro do mundo, governo americano, tá, qual classe? Os T-bills, justamente porque eles são pré-fixados e curto, logo não tem a variação de marcação a mercado. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde o Warren Buffett fala do porquê ele não gosta de títulos longos e porque ele prefere alocar o caixa dele em grande parte nos T-bills, beleza? Vamos lá então. T-notes são os títulos médios de 2 a 10 anos, tem juros semestrais. T-bonds, títulos longos, 10, 30 anos e também oferecem juros semestrais. Quando a gente fala, isso para quem já tem aprimoramento em economia, sobre inversão na taxa de juros, normalmente acontece nesses T-bonds. Claro, aí depois vem para o título de 1 ano, mas só para você ter uma noção do que nós estamos falando. E por último você tem os chips. Os chips são como se, não é gorjeta, tá? Aqui nos Estados Unidos chips é gorjeta, mas não é gorjeta. São títulos que te protegem da inflação.
dizendo dessa forma. É como se fosse o IPCA no Brasil. Então você quer ter uma parte ali que se protege contra esse monstro que é a inflação, você pode alocar nesses chips. O vencimento dele é bem variável, né? Abrange bastante tempo. Pode ser 5, assim como também pode ser 30 anos. Segundo, Municipal Securities são títulos no qual o município, o estado ou o condado é bairro, né, nos Estados Unidos, emite. E eu não quero entrar muito em detalhe justamente porque são títulos no qual você, brasileiro, não consegue investir, né? Male consegue nos T-bonds. A gente vai fazer um vídeo sobre isso para você investir nessas classes de ativos no mercado internacional, mas aqui é mais complicado para você, cidadão brasileiro. Aqui a gente tem os dois principais, né, o General Obligations, que são os títulos na qual a remuneração dele provém dos impostos recolhidos pelo Estado, e o Revenue Bonds, que são títulos no qual as suas rentabilidades, o seu lucro, provém do lucro de algum projeto. Então, sei lá, o Estado emitiu uma dívida para construir uma ponte. Quando constrói a ponte, ela tem lucro e você recebe essa rentabilidade prometida. Tá? Terceiro são os CDs, são certificados de depósito, se eu não me engano, é como se fosse o CDB, né? O emissor é uma instituição financeira, um banco, e tem um vencimento bem variável, de 13 a 21 meses. Quarto, Corporative Bonds, são os títulos de empresas privadas, a gente conhece como debentures, e uma coisa que você tem que se atentar é as notas, os ratings, que é a avaliação de risco daquele investimento em renda fixa. Isso é importante no caso de empresas porque, bem, você pode ter Itaú emitindo dívida, assim como você pode ter uma empresa ali da esquina que está toda endividada até o talo. Então é importante ter esses tipos de rating. E quando esse rating ele é abaixo de BB+, BB, BB-, C, D, eles são conhecidos como os junk bonds, ou seja, títulos lixo, dizendo dessa forma. Ou high yields. Por que high yields? Imagina que você tem ali 2 títulos na sua frente, da empresa endividada, uma metalúrgica ali endividada até o talo, com risco altíssimo, ou Itube. Se os dois estiverem oferecendo 5%, qual que você acha que você vai escolher? Claro que Itube, né? O banco mais sólido, mais consistente. Agora, como esse aqui é mais arriscado, o que ele faz? Ele joga esse 5 para 10. 10% ao ano. E aí fica um high yield. High yield, traduzindo, é um alto rendimento, uma alta rentabilidade, por isso que a gente chama também de junk bonds. E para fechar, alguns títulos especiais que você pode encontrar no mercado americano. Títulos conversíveis, que são títulos de renda fixa, no qual você pode converter em ações. Income bonds são aqueles mesmos títulos que eu falei para você, no qual o Estado faz um projeto, com o lucro desse projeto ele te paga. Isso também encaixa para as empresas. E, para fechar, a última classe que a gente tem, essa última que eu tenho o direito de forçar o emissor a pagar, a comprar aquele título que você já possui. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais curtinho, mas para mostrar para vocês um pouco sobre o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, eu quero te fazer um convite para o nosso grupo do Telegram, onde você tem o áudio do capítulo 4 do livro Investidor Inteligente. E claro, se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários qualquer dúvida que você ficou e sugestões de vídeo para a gente fazer no futuro. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, esse aqui é o meu nome, só colocar lá no Instagram que você vai me encontrar. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!